E vamos em frente porque está marcado para esta segunda-feira, agora dia 12, a posse da ministra Rosa Weber como a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela irá substituir o atual presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Rosa Weber nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É filha de um médico e de uma pecuarista e é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela assumiu o posto no Supremo em 2011 e foi a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país. Composto por 11 ministros, o Supremo Tribunal Federal é considerado o guardião da Constituição Federal. Para o agronegócio, a posse da nova presidente é um tema que importa muito, porque temas relevantes para o setor aguardam a avaliação dos ministros e podem ser ou não colocados em pauta brevemente. Um desses casos é o do marco temporal, que trata das regras para a demarcação de terras indígenas. Esse tema está praticamente congelado desde junho e há uma expectativa também sobre ele entrar logo na pauta do STF ou não, entre outros assuntos que são de alta relevância para o agro. Para a gente entender o perfil da gestão de Rosa Weber, a gente convidou o Wagner Parente, ele que é CEO da BMJ e tem expertise para tratar desse assunto conosco. Wagner, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no Hora H do Agro e já pergunto para você, o que muda no STF com a chegada de Rosa Weber para o comando da presidência da Casa? Oi, Kelly, é um prazer falar com você novamente. No que se refere ao funcionamento das turmas e dos julgamentos virtuais, isso deve permanecer como está. Entretanto, considerando que a ministra constantemente se vincula ao princípio da colegialidade, ou seja, ela prefere os julgamentos, principalmente de pautas mais polêmicas, como os que você mencionou, de forma colegiada, quando ela leva para o pleno, né, do STF, do Supremo, para julgar isso de forma colegiada. A gente espera que aquelas decisões que são mais polêmicas não sejam tomadas por um ministro sozinho, né? Ou seja, que isso seja colocado, de fato, para o voto da Corte e que daí se tome uma decisão que, em tese, tem mais legitimidade. Além disso, o que se espera também é uma descrição maior, sabe, Kellen? Porque a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, ela tem como característica ser bastante discreta, ser bastante técnica, e isso é um ponto bastante diferente do que é a Casa sob a direção de Luiz Fux, que tende a ter um relacionamento, inclusive político, bem maior do que a ministra Rosa Weber. Interessantíssimos os pontos que você já coloca inicialmente, Wagner, e o que deve estar na pauta da ministra Rosa Weber como prioridade e que pode impactar diretamente o agro na sua avaliação. Quais são os temas preferenciais, os temas mais urgentes que a gente deve ver a partir da próxima semana na agenda? Acho que antes de chegar nos temas do agro em si, tem 3 pontos politicamente sensíveis que estão com ela, que está na mão dela, que ela pode colocar para votação. O primeiro é a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. O segundo é o indulto presidencial para o Daniel Silveira, que também está na mão dela, uma ação, uma DPF apresentada pela Rede de Sustentabilidade. E terceiro, muito sensível, são as ações referentes às emendas RP9, né, o chamado orçamento secreto, que foi uma ação movida pelo PSOL, Cidadania e PSB, que pode voltar para a pauta com as ações que já estão em curso ou com novas ações que talvez sejam impetradas ali entre o final da eleição e a posse, né? Em relação ao agro em si, talvez o principal ponto seja, de fato, o marco legal, né? E aí eu acho que tem uma sensibilidade política muito grande. Caso Bolsonaro seja eleito, é muito provável que isso não seja pautado depois das eleições, que se espere até 2023. Caso Lula seja eleito, aí sim existe uma possibilidade que isso volte para a pauta mais rapidamente. A gente sabe que a ministra Rosa Weber, normalmente, ela tem se alinhado ao ministro Edson Fachin, e a gente já sabe que ele votou contrariamente à fixação do marco. Então, como ela é presidente do tribunal, ela tem a prerrogativa de votar pelo desempate. Então, ela tem um papel muito importante, não só de trazer esse tema para a pauta, mas também de desempatar
caso a gente tenha ali um equilíbrio de forças dentro da corte. Então, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que numa eventual vitória do candidato da esquerda, Lula, a gente pode ter a ministra colocando na pauta esse tema do marco temporal mais antecipadamente, e aí a gente pode ver num voto de desempate ela decidindo acabar com o marco temporal das terras indígenas. É isso? O que significaria um alto risco de insegurança jurídica no país. Pelo histórico da ministra, evidentemente que é sempre complicado a gente antecipar o voto de um ministro. Mas pelo histórico da ministra, essa tem sido a linha. Essa foi a linha, por exemplo, Kellen, quando a ministra decidiu contrariamente ao governo no julgamento contra a Resolução 500, né, que revogou as normas do Ministério de Minas e Energia, que regulamentava o licenciamento ambiental de atividade de irrigação. Né? O julgamento não foi concluído, esse também, mas ela já proferiu o voto pela inconstitucionalidade. Isso aconteceu também em relação à suspensão da liberação tácita dos defensivos agrícolas. Ela também votou contrário a essa norma, então são posicionamentos que a gente consegue inferir que são mais pelo desenvolvimento sustentável, pela preservação ambiental. Me parece ser uma linha que a ministra tende a seguir. Para a gente finalizar, Wagner, como que você sintetizaria, se é que é possível sintetizar um tema tão complexo, a presença de Rosa Weber como presidente do STF para o agro em relação aos temas que ainda precisam passar por lá? É uma situação mais sensível, com mais desafios ao setor, mais oportunidades? Tem como fazer um resumo para a gente colocar aí uma temperatura para a nossa audiência aferir? Eu entendo que existe sim algumas preocupações em relação à linha que já foi seguida pela ministra no passado. Eu entendo que existem outros pontos que a ministra queira trazer também para a discussão. Um deles é a relação com a sociedade. Recentemente foi divulgada uma pesquisa da CAES, no qual a maior parte da população brasileira, quase 70% da população brasileira, não sabe o que significa STF. Então, esse é um tema que ela já falou, que pretende abordar, trazer o Supremo mais para o dia a dia da população. Agora, em relação aos temas do agro especificamente, vendo como ela já se posicionou no passado, sem dúvida, causa mais preocupação do que talvez ali um ou outro ministro que assumisse. Wagner Parente, CEO da BMJ, um prazer recebê-lo para análises tão essenciais para a nossa audiência. Fica o convite para você voltar muito mais vezes. É muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Kellen. Sempre à disposição. Um abraço. Da mesma maneira, obrigada.